Boa noite a todos, espíritos e encarnados. Então, hoje o nosso estudo, se Deus quiser, e não sei, pretendo fazer outros estudos de André Luiz, a fim de que possamos com ele ir exercitando em nossas informações doutrinárias, né, uma preparação psicológica para a grande viagem, né? Hoje nós vamos fazer uma análise daquele personagem, que é o último personagem que foi exatamente selecionado em nosso lar, para que aquela expedição pudesse promover o processo desencarnatório. Então nós estamos vivendo um processo desencarnacionista, em que André Luiz foi muito utilizado com Jerônimo, porque ele era médico, Jerônimo também, são grandes conhecedores, pelo menos Jerônimo é muito conhecedor de magnetismo, e eu não vou falar exatamente da desencarnação de Zenóbia e terminamos a obra, tá? Eles já estavam há 25 dias trabalhando na crosta terrestre, promovendo as desencarnações, desde lá do Dimas até aqui a Adelaide, e as dificuldades que eles encontraram para a desencarnação do Cavalcante, do próprio Dimas, Fábio com mais tranquilidade, e houve uma moratória em Albina, né? Uma moratória por alguns meses. Então, 4 desencarnações. E hoje, como eu disse, nós terminamos a obra com a desencarnação de Adelaide, que é do grupo, né, a mais esclarecida, a mais preparada, recebendo um apoio direto, inclusive do Dr. Bezerra de Menezes, e isso é muito importante ser contado aqui para nós, que está constando exatamente nesse capítulo, que é o penúltimo capítulo. Mas terminamos hoje porque o último capítulo é só despedida e tal, e não teria muitas coisas a serem informadas. Então, Jerônimo, como eu disse, e o André Luiz foram os que diretamente se envolveram no processo desencarnatório, porque eles conheciam muito fisiologia, conhecem como médicos, como é que funcionam as questões endocrínicas, as questões neurais, as questões cerebrais, etc. Então eles tinham muito mais, além de conhecerem também as funções perispirituais. Certamente conheciam em muita profundidade também as funções do fluido vital, que dá essa ligação entre o perispírito e o corpo físico, e então especialistas mesmo no campo teórico e na prática. Jerônimo e André continuaram em ação no Instituto Evangélico, onde a Adelaide, que é a aura celeste, já falamos sobre ela, famosa, eu digo famosa no movimento espírita, ela é uma espírita muito famosa, aura celeste. Ela fundou uma casa espírita em Botafogo, e é exatamente esse Instituto Evangélico, onde ela receberia essa carta, digamos, de libertação do corpo, carta liberatória, né, a desencarnação dela. Ela, porém, parecia não depender das algemas físicas, ela estava bem livre do corpo físico. Na antevéspera do desenlace, André teve a ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reencontro junto à servidora. A história da doutrina espírita mostra que Bezerra de Menezes foi um grande amigo realmente de Adelaide, da aura celeste, como encarnado inclusive. Não desejo dificultar o serviço, dizia ela, algo triste, para o Bezerra de Menezes, que eu quero facilitar o meu processo desencarnatório. E por isso eu estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Aí o Bezerra disse: ora, Adelaide, morrer é muito mais fácil do que nascer, explicando Bezerra para ela. Para organizar na maioria das circunstâncias, diz o Bezerra ainda para Adelaide, são precisos geralmente infinitos cuidados, cálculos, planejamentos e etc. projeto. Agora, para desorganizar, contudo, basta muitas vezes apenas um empurrãozinho, exatamente, para construir uma casa, muito tempo. Para destruir uma casa, em alguns minutos, realmente você bota ali abaixo, né? Em ocasiões como esta, a sua decisão, a sua deliberação, o seu comportamento mental será decisivo, e eu diria que é quase tudo no processo desencarnatório, ensinando Bezerra para a aura celeste. Ajude a você mesmo, Aura, libertando a mente dos elos que aimantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena.
Eis aí uma das dificuldades num processo desencarnatório, é ficar extremamente imantado, preso a acontecimentos de nossa vida cotidiana, as coisas na casa, carro, dinheiro, essas coisas todinhas, situações da vida, essas coisas realmente prejudicam o processo desencarnatório. E o que o Bezerra está falando para ela, para que ela realmente tirasse a cabeça disso, né? Não se detenha nisso. Quando for chamada, não olhe para trás. Há criaturas que no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, essa carne já deteriorando-se, voltam o pensamento para o caminho percorrido, revivendo recordações menos construtivas. Peso de consciência, cicatriz de consciência, culpa, essas coisas todinhas. Nesse momento crucial da desencarnação, atrapalha muito. Tropeçam nas próprias inquietações, como se estas fossem pedras soltas ao léu na senda percorrida. E ficam longos dias fisgadas no anzol do desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Espero, asseverou Adelaide, que os amigos me auxiliem, porque eu também estou nessas condições. Não vou dizer que eu estou absolutamente preparada para morrer. Em outras palavras, eu sinto-me socorrida sim, amparada, mas eu tenho medo de mim mesma. Eu tenho medo desses momentos porque, queira ou não queira, ela dirigiu uma instituição muito famosa em que pessoas famosíssimas no Brasil, na história do Brasil, estudaram com ela, inclusive. Aprenderam com ela. Aí, está preocupada assim, minha amiga? Tornou ainda o Bezerra de Menezes falando com ela. Não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por isso. Ou seja, o Bezerra está dizendo, olha, fica tranquilo, eu já passei por isso também. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi ajuda certa ao meu coração em transe igual. Isso Bezerra dizendo para ela. Busquei isolar-me, fechar os ouvidos aos chamamentos do corpo, fechar os olhos à visão dos interesses terrenos. E a libertação, afinal, deu-se em poucos segundos, segundo Bezerra. Pensei nos ensinamentos do mestre, ao chamar Lázaro de novo à existência, e recordei-lhe as palavras. Lázaro, sai para fora. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum. Então Bezerra de Menezes está dizendo para Adelaide que a desencarnação dele demorou alguns segundos, muito pouco tempo. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar uma preocupação íntima. Valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu. Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá a nossa amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esse sim, a situação não é agradável. Porquanto semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Quem praticou o bem, quem semeou o bem, colhe o bem. Principalmente nesse momento crucial que é o coroamento de uma existência física, que é a nossa desencarnação. Se semeou o bem, vai colher o bem. Mas no caso, aqueles que semeiam espinho, não poderão colher flores. Né? Os que se consagram à preparação do futuro, com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, pessoas que vivem com dignidade, ou se esforçando para viver com dignidade, essa espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência transitória. Em outras palavras, pessoas que vivem para a realidade espiritual, aqui encarnados, praticamente eles já treinam para desencarnar, porque quanto mais eles trabalham, mais a mente das pessoas bondosas estão em vibrações fora do campo físico, né? As coisas da Terra são muito transitórias. Então, quando você consegue viver se esforçando a mensagem de Jesus, evidentemente, de uma forma muito natural, você está praticamente treinando para uma desencarnação tranquila. Interrompeu-se a conversação, porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo a fim de receber a última dose de medicação noturna, que ela ainda estava no corpo, não tinha desencarnado ainda. Ao regressar ao nosso plano, ou seja, quando ela saiu do corpo, ela tomou remédio, volta para o corpo, porque ela vivia muito mais fora do corpo que no corpo nesse momento. Então, quando ela saiu do corpo, depois da medicação dada a ela na Terra, Jerônimo ofereceu a ela o braço para uma rápida excursão lá na casa transitória.
A irmã Zenóbia desejava vê-la antes dela desencarnar. Zenóbia admirava-lhe os serviços terrestres e por mais de uma vez valeu-se do seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento, dizendo que Zenóbia, nos trabalhos que fazia e faz ainda aqui na Terra, utiliza pontos de apoio no campo magnético, mesmo como foi a casa construída pela própria Adelaide, para a recuperação de energia e a continuação do trabalho na Terra. E ela dirige a casa transitória, exatamente, que fica em termos de distância na ionosfera, segundo o André Luiz. Em breves minutos, recebidos pela administradora, como se repetia a mesma palestra de minutos antes, porque antes o Bezerra de Menezes tinha conversado com ela, tinha acalentado, tinha pacificado a mente dela para o processo desencarnatório. Quando ela chegou, saiu do corpo, tomou o último medicamento, ela sai do corpo, e ao sair do corpo a mesma coisa, quase que com as mesmas palavras, agora a Zenóbia está estimulando-a dentro de um processo de socorro a ela para essa sua desencarnação. A única diferença na conversa de Zenóbia é que Zenóbia tomou uma posição de reanimação, né, na realidade que o Bezerra de Menezes também estava ajudando ela, fez a comparação. Eu desencarnei e levei um segundo, quer dizer, mas eu botei a mente lá em Jesus, eu botei a mente naquela passagem, Lázaro sai do túmulo, Lázaro saiu, é como se eu realmente tivesse sido convidado por Jesus. Bezerra, sai do corpo, e eu saí do corpo. Isso foi o que Bezerra disse para ela. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide, humilde, expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia-se estreitamente ligada não somente à obra, mas também aos amigos, aos auxiliares, aos auxiliados. Por força de circunstância imperiosa, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Então ela acabou centralizando nela muitas responsabilidades na instituição fundada. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas que colaboravam no amparo à infância desvalida. Se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente muito querida também por ela. Então, tanto quanto ela tinha essa ligação afetiva com os seus auxiliares tinham para com ela também muita, mas muita gratidão e muita ligação. Como se haveria, ante as dificuldades que se agravavam no íntimo, estava preparada. No entanto, ela reconhecia a extensão e a complexidade dos obstáculos mentais. Seu quarto de dormir na casa terrena, aqui na Terra, semelhava-se a uma redoma de pensamentos retentivos a interceptarem-lhe a saída, ou seja, ela estava na Terra encarnada ainda nos últimos momentos, mas existia essa redoma de pensamentos de retenção, pensamentos que não permitiam que a espiritualidade pudesse trabalhar um processo desencarnatório mais simples, porque quando fala pensamentos retentivos, são pensamentos que não quer que a pessoa desencarne. Então são pensamentos que mantêm presa, estava mantendo presa a Adelaide no corpo. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes. Como portar-se ante essa situação tão complicada agora? Como fazer-lhe sentir a realidade? Abraçara-se em vastos compromissos, tornara-se involuntariamente o esteio da espiritualidade de muitos. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico, a máscara fisiológica atingir o fim, não conseguiria manter-se ainda, mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem uma prorrogação de tempo. Zenóbia escutou-a, ela está explicando isso tudo para Zenóbia. Realmente, eu sei que eu tenho que encarnar, mas tem essas coisas todas, eu tenho esse trabalho, tenho minhas amigas, tenho meus parentes, eles estão me prendendo lá, queira ou não queira, está acontecendo esse pensamento de retenção, etc. Depois que a Zenóbia escutou essa confissão dela, ela disse o seguinte, como uma verdadeira terapeuta, né, com uma médica, digamos, experimentada em face de uma doente aflita, né, reconheço os obstáculos, mas, Adelaide, não se amargure não. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Ela entrou num tema diferente. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Na realidade, o que estava acontecendo? Ela, Adelaide, uma grande líder. Aura Celeste foi uma grande líder espírita. Mas só que tem que as pessoas que a admiravam como uma ídola, ou seja, como um ídolo, né?
Na realidade, essa ligação, na realidade, é uma idolatria. Esse aprisionamento não quer que a pessoa, realmente você idolatra uma pessoa. Então, ela é idolatrada. Isso é extremamente tóxico, muito negativo para ela. Não é que ela se permitiu ser idolatrada, mas a liderança dela é tão maravilhosa, ela se tornou um verdadeiro símbolo, um ídolo para aquelas pessoas que estavam na Terra encarnadas. E a Zenobia explica para ela que a morte seria o melhor antídoto contra essa idolatria, ou da idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novos esforços de cada um, porque todo mundo está jogando nas suas costas. Agora, quando você vier para cá definitivamente pela desencarnação, eles vão começar realmente a distribuir tarefa lá e vão começar a trabalhar, botar a mão em obra e não só colocar, se escorar em você. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente sem qualquer ponto de interrogação ao término da sua atual experiência carnal. Silenciou durante alguns momentos e notificou em seguida: temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores, aos seus idólatras, em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia como se faz indispensável. Zenóbia modificou o rumo da palestra, abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto, nos dias em que se desdobravam dos trabalhos imediatos da Crosta. Está fazendo um elogio ao trabalho dirigido por Jerônimo, do qual o André Luiz estava compondo, e discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide esqueceu por minuto a situação que lhe era peculiar, estava desencarnando, interessando-se vivamente pelos lances descritivos de Zenóbia. A providência coroava-se de animadora resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. A desencarnante tornou ao corpo bem disposta, bem reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e Zenóbia combinaram medidas relativas à reunião da noite com esses que estavam criando essa redoma de pensamentos retentivos que não estava facilitando o processo desencarnatório de Adelaide. Jerônimo empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica de Adelaide estivesse nas melhores condições. Enquanto dois auxiliares de Zenóbia se incumbiram de cooperar para a condução pessoal de Adelaide à Assembleia, através de reiterados passos magnéticos sobre os órgãos de circulação de Adelaide, entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo da afeição terrena. Recebeu um tratamento magnético, se acalmou, o corpo dela ficou um pouco melhorado em termos de circulação sanguínea, renovaram-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgira dentro de novos impulsos, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e a prece de reconhecimento. É aquela tal de melhora da morte, né? Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório para a grande reunião antes da desencarnação, ou seja, levar esse pessoal que estava idolatrando Adelaide para tirar eles da cabeça de Adelaide para botar a cabeça em outra coisa. Auxiliadores de nosso plano trouxeram companheiros da instituição localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Então, era um trabalho de doutrinação durante a semi-emancipação do espírito do corpo durante o sono físico. Integrando-se à turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, todos traziam a mente polarizadas na prece, em favor da benfeitora doente, da Adelaide, para elas objeto de admiração e ternura, etc. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas devidamente preparado. Então, a reunião, que seria realizada, uma palestra, digamos assim, para ensinamento, seria realizada no mesmo local de salão de palestra, não fisicamente, mas no mesmo ambiente. Para esse fim, não poupáramos esforços acionando rigorosos serviços de limpeza magnética.
os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos, sem assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento no salão de palestra. A irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide extremamente abatida. Zenóbia tomou lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia atenciosamente e reverente. Aí começou a fazer a palestra dela. Vou fazer uma redução aqui, porque é muito grande, apenas os pontos que eu acho que é mais importante para nós aqui. E ela vai dizendo: minhas irmãs, meus amigos, serei breve. A Zenóbia, para aqueles que estavam idolatrando a Adelaide e prejudicando o processo desencarnatório dela, porque ela era um ídolo muito importante. Afinal de contas, ela é a presidente fundadora daquela casa que até hoje existe no Rio de Janeiro, lá em Botafogo. Venho até aqui somente fazermos um pequeno apelo, diz Zenóbia para o grupo, sonhando, fora do corpo, né? Todos eles semi-libertos do corpo, nessa reunião lá no salão de palestra da instituição fundada por ela, por Adelaide. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Ela precisa desencarnar. Enferma desde muito, ela cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de sua força. Aí é Zenóbia reconhecendo, por gratidão, o que também aquela instituição ajudou aos trabalhos da casa transitória. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento da organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e, muitas vezes, em nosso instituto de socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração do seu esforço e de sua bondade. Endereçou o olhar firme à assistência e obtemperou. Por que a detendes? Por que vocês estão detendo a Adelaide aqui? Por que vocês estão querendo que ela não morra? Mais ou menos seria isso. Subconscientemente, ninguém quer que um ser tão maravilhoso aqui desencarne, embora todos eles eram espíritas. Por que a detendes? Há dias, o quarto de repouso físico da doente permanece enlaçado com pensamentos angustiosos de vocês. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, nesse momento a vontade de Deus, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Ela continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade do amor com ânimo inextinguível. Quanto a vós, não esqueçais a necessidade de ação individual no campo do bem. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes, sublimes na execução do bem, mas há que evitar a intromissão no fantasma do egoísmo, a expressar-se em tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositalmente a liberação da companheira do cárcere, ou seja, ela não está criticando o grupo que estava com o pensamento que ela não morresse, né? É um trabalho mais subconsciente. As pessoas não querem um carinho por idolatria, por admiração, não querem que a pessoa desencarne. Então ela está explicando, eu não posso dizer que realmente vocês estão querendo impedir a desencarnação dela de uma forma deliberada e tal. Não é isso, mas vocês estão imaturos nesse momento, com medo daquela face à vontade de Deus, da desencarnação dela. Quem vai administrar isso aqui? A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera masmorra comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria de vocês todos, a que vos entregais, impensadamente, pelos desvarios da ternura mal compreendida. Vocês estão idolatrando Adelaide. Vocês não estão ajudando em nada. Esse tipo de santificação, isso é horrível para ela nesse momento. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Convertem companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil, ou seja,
Vocês estão querendo converter Adelaide, necessitada de renovação de luz, tanto quanto eles mesmos, né, em verdadeiras estátuas, né, oráculos erguidos de pedestais de barro frágil. É um ser humano. Não é uma deusa, é um espírito esclarecido, mas é um ser humano que precisa dessa compreensão. Aliás, na Terra e no meio espírita, o que se mais tem são idólatras. Aliás, idólatras de ídolos muito, mas muito inferior moralmente do que uma Adelaide. Diga-se de passagem, isso hoje. Não é uma crítica, é uma observação. Tá? Idolatrar para quê? Criais semideuses. Gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de trabalho, de serviço, de renúncia, de desprendimento. Corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz e indiferente. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais discórdia, a irritação e a exigência. É outra coisa também. Você idolatra uma pessoa. Quando uma pessoa realmente te traz uma contrariedade, vai acontecer exatamente isso. Vamos entrar em discórdia com ela, vamos nos irritar com ela, vamos exigir coisas dela. Quer dizer, é um movimento egóico profundamente nefasto. Se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, sentivos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio, o pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? O Pai conhece-vos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora que vos precederá na grande jornada liberativa. Eu acho que foi um tapa de pelica muito forte que ela deu, sem dúvida nenhuma, porque realmente deixa de idolatria, deixa Adelaide em paz, parem dessa santificação. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavaleiros que estavam ali revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicados gestos de benevolência e prosseguiu. Não somos infensos às manifestações de carinho. Claro, o carinho é importante. A saudade, o reconhecimento caminham junto. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Zenóbia interrompeu-se nesse instante como se lhe atendessem de muito alto. Os apelos silenciosos começaram a cair sobre nós, raios de luz balsamizantes, acentuando-nos a sensação de felicidade, de contentamento. Afirmam mentalmente que Adelaide é a viga mestra deste pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis para que seja substituída no leme da orientação geral, que é aquele negócio de dizer que ela é insubstituível. Não existe ser humano insubstituível na face da Terra. Não existe. Vocês poderiam dizer que Pelé foi o único, que Chico Xavier foi o único, que sim, no que eles fizeram como propósito, talvez, no campo do esporte, no campo da moral, da arte, da religião, tudo bem. Mas não existe insubstituível, porque a vida segue, né? A vida que segue. Então, outros vão substituindo. Adelaide vai desencarnar, outros vão substituindo. É o que ela está dizendo aqui. Entretanto, sabeis que a vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhes exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno, instrumento fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, a sua fundadora. Ela é importantíssima, mas ela não é a fundadora da instituição de amparo, de albergue para as crianças abandonadas e desvalidas, não. Ela afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez em algum momento. E foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho Purificador. Não lhes disponhais na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem inevitavelmente os valores da cooperação. Ela não fez aquilo sozinha.
ela foi importante. E quantos outros servos sinceros trabalharam nessa boa obra? Mas não somente isso. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertencem, embora ela seja muito importante para a obra, essas glórias não pertencem a ela. É uma visão de Zenóbia dando uma palestra para todos os idólatras de Adelaide naquela reunião, naquela noite que antecedia a desencarnação dela, naquele mesmo salão de palestra da instituição fundada. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento. Então, ao invés de ficar idolatrando Adelaide, transfira para Jesus a gratidão, o reconhecimento desse patrimônio maravilhoso deixado em nome do amor, da caridade, porque ela fez em nome do Cristo. Então, desviem para o Cristo exatamente o reconhecimento, ou seja, transfiram para ele esse patrimônio de reconhecimento. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz, de alegria, de júbilo, partilhando a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou orando sentidamente, suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se. Então todos escutaram muito bem a advertência de Zenóbia para que aqueles idólatras de Adelaide pudessem compreender que se tivesse realmente que dirigir todo o seu pleito de gratidão pelo trabalho, pela obra cristã, mas que dirigisse a Jesus. Porque Adelaide, como qualquer um de nós, ela foi apenas instrumento do bem, instrumento do amor. Materializou com dignidade, mas não idolatrem ela. Desviam essa gratidão a Jesus, porque ela representou Jesus aqui. E ela nem quer isso também não. Por fim, despediram-se igualmente irmã Zenóbia, os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, Adelaide assistiu isso. Quando ela volta para o corpo dela totalmente já destroçado, um corpo já infinitamente mais para lá do que para cá, ela volta para o corpo. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ela ganhou uma energia extra, né, no corpo perispiritual, que o regresso às células de carne foi complicado, foi doloroso. Por quê? Ela sentindo bem, uma palestra maravilhosa de Zenóbia, realmente com uma extrema capacidade de radiação de energia magnética superior, mas ela tinha que voltar para aquele corpo, né, deteriorando-se cada vez mais. Ela sentiu mal nesse momento. Isso acontece com muitas pessoas que estão desencarnando, passam um pouco mal, ficam angustiadas. Então, esse reflexo houve em Zenóbia, em Adelaide, as pessoas perceberam, né? Ela sentiu um mal-estar, né, ao entrar em contato com o depauperado centros físicos, tomava-os e abandonava-os sucessivamente como pássaros a sentir a exiguidade do ninho. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa dele, recebeu a explicação necessária. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, extinguiram-se as correntes mentais de retenção. Foi muito boa então a palestra de Zenóbia, porque as pessoas caíram em si e, sem idolatria, vamos permitir, segundo a vontade de Deus, a desencarnação da nossa grande líder. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual o afluxo dessas torrentes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento desta hora robusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Impossível dessa forma evitar a sensação angustiosa do contato com os órgãos doentios. Quer dizer, ela tinha que sentir exatamente toda essa angústia nesse momento, quando o perispírito dela, potencializada a energia, ainda tem que voltar para o corpo, que ainda está, ela não desencarnou ainda. E com benévola expressão, afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Adelaide, não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Pense agora na sua desencarnação. Preste atenção agora, que coisa interessante. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante novamente abatido e rogou tímida lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes em esforço pessoal e espontâneo. Perceberam o detalhe?
como eu sei que eu estou desencarnando, vocês me permitem, eu próprio, né, tentar esse processo de cortar esse laço que me prende ao corpo, quer dizer, ela mesmo promover a desencarnação dela. Coisa maravilhosa, não é para qualquer um. Eu sei que Chico fez isso, o Chico promoveu a própria desencarnação dele, mas só um pouco consegue fazer isso. Adelaide, é o que está contando aqui na obra, foi uma delas, né? Ela disse, eu quero tentar, né, a sós, eu comigo mesmo, né, promover essa desencarnação desses laços mais fortes, né, em meu próprio esforço. Posso fazer isso? Eu posso me desencarnar? Jerônimo aceitou, satisfeito, e mantendo de vigilância em câmara próxima, deixamos-la entregue a si mesma, durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Não foi simples, mas ela própria, embora longas horas, né, de trabalho complexo e persistente, ela própria conseguiu romper o laço que a mantinha no corpo, com a sua grandeza moral. Agora, isso ela não faria nunca se aquele povo idólatra estivesse pensando preso ali e não tivesse essa camada, né, de pensamentos retentivos. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso ali. O André Luiz, ela promoveu a desencarnação dela. Jerônimo explicou para ele o seguinte: a cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado. No caso aqui, ela própria promoveu o processo de fazer esse molécula a molécula, um trabalho cansativo, foi hora de trabalho, né, em que ela, molécula a molécula, mentalmente foi fazendo a desmagnetização, ou seja, ela foi fazendo exatamente a dispersão do fluido vital que mantinha o perispírito dela ao corpo dela. É um trabalho exatamente muito exaustivo, um trabalho tem que ter muita força moral para fazer isso. E é o que ele está dizendo, né? Ela conseguiu desenlaçar a partir do plexo solar, que é a região abdominal, né? E do próprio região torácica do coração, e em vários casos pode ser levado pelo próprio interessado esse processo de utilizar essas substâncias, né, para a desencarnação, extrair essa substância. Quanto este haja adquirido durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Como disse lá atrás, quando nós levamos uma vida digna, praticamente diariamente nós estamos nos preparando para desencarnar. Quando a gente vive uma vida verdadeiramente cristã, com honradez, sem enganar ninguém, sem nos enganar, mas vivendo mesmo com nossos defeitos, com as nossas dificuldades, mas reconhecendo que nós somos passíveis de erro, mas também temos o potencial para consertar os erros, nunca desanimar disso, mas sempre nos amando, procurando ampliar o amor em nós, porque amar a Deus é amar a Deus que está em nós, né? Então trabalhar o amor em nós. Então todos os dias nós estamos treinando para desencarnar. E chegar o momento, ó, hoje é teu dia, nós podemos fazer isso também, né? Fazer a extração do fluido vital, ou seja, tirar molécula a molécula, o fluido vital que prende-me perispiritualmente ao corpo físico, eu mesmo fazer isso, a partir do plexo solar, que é a região do umbigo, né, aquela região que a gente viu muito bem explicado em desencarnantes anteriores, e na região do coração também, né, que é a região entre o coração e a garganta, né. Ela promoveu isso, ela tirou essa substância, ela própria com o pensamento, com algumas horas de trabalho, né. Tudo depende do preparo adequado no campo da realização. Efetivamente, só no derradeiro minuto aí é outra coisa, porque quando chega o último momento, o laço para ser rompido definitivamente, já é exatamente o espírito para trazer o perispírito como um todo, que nós vimos lá em Dimas, né? Já é uma coisa mais complicada aí. Efetivamente, no derradeiro minuto, interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado, que é exatamente a partir do cérebro. A região abdominal e da região do tórax, ela conseguiu desencarnar. Mas retirar exatamente o último, esse laço prateado, né, esse elo prateado, isso aí a espiritualidade teve que fazer a intervenção. A agonizante estava livre, enfim. Abriu-se a casa à visitação geral. A denodada, batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente a convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Então ela ficou no chamado velório, ou alguma coisa que fizeram reverência, porque abriram ao público, né, a visitação do corpo dela lá em Botafogo, na época. Então ela ficou ali exatamente esperando ser sepultado, né, e no que ela pôde consolar amigos, recebendo consolações da mesma forma, de espíritos e encarnados. E depois de orar, no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhe o precioso concurso no abençoados anos de permanência na crosta, agradeceu o corpo dela, foi um patrimônio que Deus lhe emprestou para ela fazer o que ela fez. Adelaide,
partiu em nossa companhia caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. E aí, no 20º capítulo, nós vamos ver exatamente que eles se encontram. Havia realmente, tinha que preparar até um pouquinho mais o Dimas, que ele não estava tão preparado para levar para nosso lar, ele tinha que ser melhor preparado. O Fábio estava ajudando o Dimas, né? E assim vai. Na verdade, chega aqui no final, para nós encerrarmos a nossa fala, nesse último capítulo, que eu fiz questão de notar, assim, por fim, quando todos já conversaram, agradeceram, aquelas fizeram o chamado debriefing, né? O que foi feito a partir de uma programação em quase 30 dias de trabalho de desencarnações, para promover desencarnações, e 4 foram levados a efeito, a última agora Adelaide. Por fim, saudando individualmente os recém-desencarnados, Zenobi recomendou a Adelaide que pronunciasse ali a oração de graças que faria acompanhar do hino de reconhecimento que ela, Zenóbia, nos ofereceria em sinal de afetuoso apreço. Adelaide levantou-se em meio de profundo silêncio e orou fervorosamente, de uma forma comovida. Fim da prece, comovedora, a irmã Zenóbia veio abraçar Adelaide, extremamente sensibilizada. E, logo após, reassumindo o lugar, recomendou aos auxiliares ajudassem-na no formoso cântico de agradecimento aos círculos terrenos que os irmãos libertos acabaram de deixar. O livro termina aqui, nesse último capítulo, exatamente com todas as técnicas que foram possíveis ser aplicadas em caso de 2 espíritas, 2 evangélicas e um católico, sendo que uma das evangélicas foi dada uma moratória de alguns meses em função da gravidez de uma filha. Ficou bem claro aqui para nós, até a gravidez ir adiante, porque senão poderia haver um aborto em função de um desespero da filha de Albina. Mas não só em termos de complexidade dos processos desencarnatórios que nós aprendemos nessa obra, mas a dificuldade também em que nós oferecemos a espiritualidade àqueles que recebemos esse socorro direto em o nosso momento final de vida física. Fica então um alerta para cada um de nós de que viver na Terra não é estarmos buscando pelas ilusões, acharmos que nós reencarnamos apenas para turismo, só para os prazeres, só pensando em mim, é meu, ninguém me tasca. Não, nós fomos convidados, e Jesus já nos deu o caminho, né? De estarmos preocupados conosco sim, com os nossos valores, com as nossas virtudes, trabalhar cada vez mais, ampliando os nossos potenciais de virtude. Mas claro, sempre com foco naqueles que nos estendem as mãos, nos implorando uma informação, um auxílio, um socorro, um aperto de mão, um abraço fraterno, um telefonema, enfim, nós não podemos viver só para nós. Existe uma diferença entre o chamado amor próprio e o auto-amor. Jesus ensinou o auto-amor, ele não ensinou o amor próprio. O amor próprio é do mundo egóico. O amor próprio é a pessoa que quer ficar só alimentando o transitório, as coisas transitórias desse chamado corpo. O amor próprio está muito ligado à beleza física, né, às aparências, às conveniências sociais. Chama-se amor próprio. Não tem nada a ver com o auto-amor. O auto-amor, a auto-amorosidade, é você ampliar essa luz que você já é. É você ter o potencial através de exercício das virtudes ensinadas por Jesus a partir de você. Exemplo, eu preciso amar o meu próximo. Sim, é a lei de Deus. Mas eu só conseguiria amar meu próximo se eu consigo me amar. Eu não consigo passar para alguém um sentimento que eu não passo para mim. Eu só posso ser caridoso com o meu próximo se eu for caridoso comigo. Eu só posso ser verdadeiramente misericordioso com o meu próximo se eu for misericordioso comigo. O que nós estamos falando então? Todo o trabalho de amor precisa ser centrado em nós, não como amor próprio, mas como auto-amor. Porque com auto-amor nós começamos realmente a trabalhar em nós, fazer como Jesus dizia, que brilha a vossa luz, potencializar a luz que nós já somos. Nós já somos luz. E essa luz cada vez vai se expandindo à medida em que eu realmente, além de trabalhar em minhas virtudes, eu posso estar com as mãos estendidas para aqueles que de alguma forma nos buscam para auxiliá-los. Aqueles que não nos buscam, com o tempo vão buscar em algum momento alguém. Mas aquele que nos busca, nós estamos sempre abertos para ele. Chama-se holocentrismo. E não o egocentrismo, né? Porque o auto-amor não é egocentrismo. O amor próprio é egocentrismo, né? Você centrado só no seu ego. O auto-amor não é egocentrismo. O auto-amor é o holocentrismo. Holo vem de tudo, né? De todos, né? Vem da visão holística da vida, né? Tudo faz parte da realidade em que você pode centrar
numa preocupação amorosa para poder auxiliar naquilo que te couber fazer. Se alguém te pede uma mão, na mão estendida, um conselho, dê. Se alguém te pede um naco de pão, você dê. Se alguém em algum momento, em desespero, está precisando de recursos financeiros, você possa, nesse momento, fornecê-lo, faça. Isso tudo é importante. Isso é o trabalho da solidariedade. Nós estamos vendo uma Adelaide que ela fez uma dedicação inteira de uma vida dedicada às crianças abandonadas, a crianças órfãos. Dedicou uma vida inteira com muita honestidade, com muita fidelidade e sem desistir, sem desanimar, até o último momento da vida dela. E foi dos desencarnantes, a que realmente promoveu a própria desencarnação. Ela viveu para os outros, mas ela viveu para ela também. Embora toda a angústia no começo da desencarnação que ela teve, mas super auxiliada por um Bezerra de Menezes, que não é pouca coisa, pela própria Zenobia, pelo próprio André Luiz, pelo Jerônimo e outras tantas equipes de trabalhadores, que nós possamos mais ou menos, né, nós não precisamos imitar ninguém, nem precisamos imitar Jesus. Jesus é modelo, é guia. Modelo não é para ser imitado, não ficar imitando Jesus, não precisa imitar, não precisamos tê-lo como modelo. Porque o que ele fez, nós podemos fazer, e mais do que ele fez, porque ele disse isso está em Mateus, né? Podeis fazer mais do que eu faço, podeis fazer o que eu faço e mais do que eu faço. Então, dentro dessa realidade, que nós possamos, com essas informações, fazer um trabalho de alta amorosidade, né? Dar um espaço para nós, nos amar um pouco mais, apelar para o nosso Criador para que nos fortaleça nos momentos de fraqueza, que não peçamos a Deus que tire de nós as dificuldades, que nos tire de nós os obstáculos, que tire de nós os sofrimentos necessários em face do nosso mapa de encarnações, né? Mas que nós tenhamos força para poder superar a todas essas provas. Porque tirar as provas é perder a oportunidade de crescimento. Com as provas nós crescemos. Então é pedir força pelo menos a Deus para que tenhamos a resistência necessária para superar todas as provas. Venham ela de que forma vier. É assim que tem que ser a vida. Não é pedir a Deus para que me tire o sofrimento, mas que quando ele vier, nós possamos ter a força para encarar e superar e continuar o nosso crescimento. Isso é a vida, sem ilusões. Achar que realmente não vão passar pelas provas é perder tempo, ou perder uma encarnação, ter que pedir reencarnar de novo para passar por provas até mais difíceis, né? Nós estamos aqui para ser provados mesmo, não tem jeito. Mundo de expiação em prova, nós precisamos das provas. Então não fujamos delas, né? Abracemos, agradeçamos a Deus, venha de que forma vier, dificuldades econômicas, dificuldades emocionais, psicológicas, dificuldades com a família. Nós vivemos vários problemas na Terra, vários cenários. Em cada momento nós somos chamados, convidados pela vida para podermos exercitar o bem, o belo, o bom, o amor. É sempre um convite. Nos revoltar, achar que nós somos, eu sou o único que sofro, minha família é tão sofrida, eu só tenho doença na minha família, como se nós fôssemos os mais sofridos da Terra. Isso chama-se realmente egocentrismo. Estou centrado em mim e os outros. Por que eu acho que o meu sofrimento é maior que os outros? Nunca será. Na realidade, o meu sofrimento tem um tamanho que eu dou a ele. Então, se tem um tamanho que eu dou a ele, se eu não der tamanho nenhum, sequer ele vai ter tamanho, vai ser um fardo leve. É só estarmos focados em Deus a partir de Jesus, né? Jesus que é o nosso modelo e guia. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ampare, que Ele realmente nos fortaleça para que nós possamos, mesmo que caiamos em vários momentos da nossa caminhada, possamos levantar. E levantar com mais força, se voltar a cair, voltar a levantar, mas nunca ficar no chão. Levantar, sempre, cada vez que cairmos. E nos esforçar, aprendendo em cada queda, de que nós possamos realmente, em algum momento, não precisar nem mais estar caminhando, mas já volitando, já voando, já dando exatamente os nossos voos, né, para a eternidade, em que nós encontraremos a pura e eterna felicidade. Para isso nós fomos criados, tá bom? Uma boa noite para vocês. Na próxima nós vamos escolher um outro livro, talvez a nossa irmã Lazarina nos sugeriu Evolução em Dois Mundos, e eu estou lendo Evolução em Dois Mundos. Eu acho que a Evolução em Dois Mundos eu vou tentar, vou até antecipar para vocês, vou tentar manter um pouco distante da psicografia do Valdo Vieira. Eu vou ficar mais preso na psicografia do Chico Xavier na obra, porque a obra tem as suas divisões. E eu me afinizo mais com o Chico Xavier, e o André Luiz eu vejo mais em Chico Xavier, não consigo ver muito bem o Valdo Vieira, é uma questão minha. Então eu talvez faça assim, Lazarina, mas eu vou focar naquilo que foi psicografado pelo Chico Xavier em Evolução em Dois Mundos, ok? É um compromisso meu, é uma coisa pessoal, né? Meio estranho, né? Mas eu passaria por cima daquilo que foi psicografado pelo Valdo Vieira na obra. Fica combinado assim. Um grande abraço para todos vocês.